Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, galera. Então, se você é novo, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Tá trazendo aqui, galera, para vocês o pós-jogo aqui da vitória de hoje do Mengão, logo tarde que passou aí. 4-0, goleada histórica no estádio do Maracanã. 4-0 sobre o Bolívar, para espantar toda a Urucubaca, né? Quando o jogador faz gol, faz tempo que não faz gol, sai zica, começa a fazer assim, essa é a comemoração, né? Sai zica. O jogo do Gerson, que não vinha jogando bem. O jogo do Gerson, acho que o Flamengo hoje foi o dia do sai zica. Torcedor finalmente saiu satisfeito, o exigente torcedor do Flamengo finalmente saiu satisfeito do Maracanã, Pedro Ivo, tudo bem? Tudo bem, William? Um beijão pra você, Birne, Bertozzi, Calçade, André, o fã de esporte ligado com a gente até agora, esse dia inteiro de Comebol Libertadores. Você tocou num ponto muito interessante. O exigente torcedor do Flamengo. Uma boa vitória no sábado, mas ele chega aqui hoje vaiando, cobrando, dizendo que tem que ter raça, determinação, que está na hora de jogar. O Flamengo faz 2-0 e ele está vaiando o atacante que perdeu o gol. Segundo tempo, ensaia uma vaiazinha aqui ou outra, mas acaba que o 4-0 se impõe. Mas sim, é um exigente torcedor do Flamengo, é um exigente torcedor do Flamengo que há muito tempo vinha falando algo como esse time não evolui. Esse time não joga o que pode, esse time não entrega o que tem capacidade. Muito se ouviu antes do último fim de semana isso, que o Tite estava sendo cobrado, não sabiam se ele chegaria ao jogo do Bolívar, pressionado. E hoje eu acho que vai até além do 4-0. 4-0 é emblemático. Você balançar as redes 4 vezes, 4 jogadores diferentes, muita gente jogando bem, é emblemático. Só que eu acho que passa muito por evolução. É uma formação muito parecida com a do último fim de semana contra o Corinthians, entra o Arrascaeta na vaga do Lohan. Não necessariamente é um jogo igual, por isso que eu falo de evolução. Contra o Corinthians era um Flamengo que sobe a marcação, pressiona, tem a bola o tempo inteiro, o Corinthians não consegue respirar, não tem meio de campo. Em algum momento hoje o Bolívar sobe a marcação, então o Flamengo tinha que apresentar mais do que apresentou contra o Corinthians, por exemplo. Ele tinha que saber sair jogando, que era o problema dos últimos jogos, e muitas ligações interessantes do Rossi, ora para o Gerson, ora para o Ayrton Lucas, ora para o Cebolinha. Na primeira escapada desviada do Ayrton Lucas, a bola sobra para o Cebolinha. Você já vê muito do que o Flamengo vem construindo na última semana. O Cebolinha contra 3 jogadores, corta para o fundo, cruza, o Pedro não chega, mas tem um Gerson fechando, chegando muito bem, pisando na área para fazer 1-0. Condiciona todo o jogo, mas não por causa disso o jogo se altera, porque o Bolívar sobe a marcação, o Flamengo consegue sair jogando. É bem verdade. Passa por 2 lances ali, 2 sustos, mas consegue se recuperar muito bem disso. Quando a bola é disputada no meio de campo, vence muito duelos. Desarma, marca, chega, o que não vinha acontecendo também. É outra evolução. Quando escapa, diferentemente do que aconteceu no último fim de semana contra o Corinthians, finaliza, executa, mostra eficiência, constrói o placar. Alguns até no primeiro tempo poderiam achar que o placar ficou um pouco elástico, porque o Bolívar chegou, mas não. O Flamengo finalizou com eficiência. É isso que dele se espera. Então, são muitos pontos que você olha e fala, esse Flamengo, enfim, evoluiu, que a torcida, a exigente torcida, gostaria de ver. Então, muito de um jogo também sem bola, que exigiu um jogo com bola. Não, claro, sem problema. Eu acho que é a melhor posição, realmente, para o Gerson, com o De La Cruz jogando como segundo de meio campo, porque ele recebe a bola de frente e tem mais espaço para construir. O Arrascaeta no espaço mais curto, mais próximo do atacante, é mais jogador que o De La Cruz. O De La Cruz é um jogador mais completo que o Arrascaeta, consegue executar mais funções no jogo, aí você vai tirando o melhor dos seus jogadores. Mas eu acho também que o resultado de hoje, contra a boa equipe do Bolívar, tá? Porque o Flamengo fez o jogo ficar parecendo mais fácil do que teoricamente seria. O início foi importantíssimo, o gol relâmpago foi importantíssimo. O gol no início, aí o Bolívar vai para cima, aí fica descompactado, dá espaços até dizer chega, e o mérito do Flamengo foi saber aproveitar disso, né? Óbvio que também deu um pouco mais de espaço do que o Tite gosta. Conhecendo o Tite, e a gente tem alguma noção boa do trabalho dele, ele vai destacar mais os espaços dados pelo Flamengo do que propriamente a capacidade do time construir quando ele for falar internamente com os jogadores, porque é uma ideia de aperfeiçoar a ideia de jogo do Tite. Porque o Flamengo, repito, é um time do Tite, eu sei que estou sendo chato, e os times do Tite não são times frenéticos, times que jogam, perde a bola, aquela coisa, sabe, acelerada, intensa, é um time que tem o controle do ritmo de jogo, não por fazer um jogo frenético. Por saber cadenciar, por saber a hora de pressionar, por saber a hora de jogar com a linha mais baixa, com a linha mais alta. São times frios, inteligentes. E esse time do Flamengo tem muitos jogadores com características de times mais frenéticos. E o Tite tem que reconfigurar
essa programação dos jogadores do Flamengo. Eu acho que o jogo de hoje foi um bom exemplo, Pedro. Porém, é preciso ter paciência. Não significa que o Flamengo está recuperado e que agora vai deslanchar. Pode até acontecer, sim, mas o jogo de hoje não garante isso, como a gente costuma ver depois de uma vitória dessas na empolgação do torcedor, Pedro. Mas é uma referência do que o Flamengo é capaz. Fala, Pedro. Não, fazer uma pergunta ao Bini, até passar para a mesa, porque ele falando essa coisa dos jogadores frenéticos, me ocorre uma situação passando muito pelo grande nome do jogo para muita gente, que é o Gerson hoje. O Gerson não é exatamente esse jogador frenético. E para mim, ele acaba simbolizando isso que o Birner fala. Ele controla, ele sabe a hora de acelerar, ele sabe a hora que ele arrasta para o outro lado para confundir a defesa, ele sabe a hora que ele tem que jogar uma bola um pouco mais próxima, ele sabe a hora que ele tem que inverter para buscar alguém passando, ele sabe a hora que ele pisa. Então o Gerson acaba para mim, queria até te perguntar, Birner, passar para o Léo, para o André, para o Calça, simboliza um pouco dessa coisa de não ser tão frenético, cadencia, mas também cria bastante como o time queria. Eu acho que ele tem essa característica, mas eu vou ser bem sincero aqui, eu acho que em outros jogos do Flamengo estava faltando um pouco mais de competitividade. Eu não estou falando que os jogadores não corriam ou não competiam. Eu acho que o jogador tem que gostar de ganhar. A derrota tem que doer mais do que simplesmente a crítica que ele vai receber da imprensa ou o xingamento que ele vai receber na rede social. Ele precisa gostar de ganhar. E saber lidar também quando isso não acontece com a situação. E eu acho que o time do Flamengo estava lidando muito mal com os jogos ruins, com os resultados ruins. E quando competia, parecia um time pesado. Hoje, a partir do primeiro gol, quando o Bolívar abre, o Flamengo ficou um time leve. Ficou um time com a cara do Tite e com a cara do Flamengo. Para passar para vocês com uma informaçãozinha daqui do fim de semana ainda que eu acompanhei Flamengo e Corinthians aqui também. Você já citou a verdade muito na bancada, essa coisa do Flamengo se incomodar pouco. E o Cebolinha fala assim na zona mista do último sábado, mas hoje a gente conseguiu colocar intensidade. Então eu perguntei, mas por que essa intensidade que eu acredito que o Tite pede sempre não vinha antes? E ele fala um pouco disso, que o time não estava sentindo, e na sexta-feira véspera, quinta-feira de véspera do jogo contra o Corinthians, eles sentiram muito, eles se fecharam. Então parece que esse incômodo que você citou agora, veio no final da semana passada. E hoje me pareceu, quando eu cito o desarme, a competitividade, para pressionar lá em cima, para disputar a bola no meio de campo, eu acho que hoje deu para encarar um pouquinho, enxergar um pouquinho essa tal falta de incômodo quando você não ganha um lance em campo, quando você não encaixa uma sequência de vitórias. Só para complementar com essa informação daqui para vocês aí. Pois é, embora ninguém jamais tenha pedido raça a equipes que jogam bem, então é preciso tomar muito cuidado com essa impressão, porque tem gente que diz mesmo, fala assim, o tal time quis mais, como se o outro time... Não quisesse. Hoje não. Hoje tá. Tô afim não. Vamos aqui no nosso 60% e, né, que tem fim de semana aí para curtir. Isso não existe no futebol desse nível. Existem times que jogam mal, existem times que não se comprometem, existem times que representam tudo o que está acontecendo de errado no ambiente do dia a dia, que treinam mal e por isso jogam mal. Mas o caso do Flamengo é um caso de jogo, é um caso de montagem de equipe, agora processo de construção de equipe. Os jogadores do Flamengo sabiam perfeitamente o que estava em jogo sábado passado à tarde no jogo com o Corinthians. Talvez uma mudança na comissão técnica, né, no meio de um fim de semana, há dias de uma partida decisiva pela Libertadores, provavelmente com esse argumento. Mexemos porque o jogo de quarta-feira é crucial. Não podemos deixar de ganhar do Bolívar. Tudo se arruma em termos de argumentos e explicações. Então os jogadores do Flamengo sabiam que um resultado ruim, embora extremamente improvável, porque na comparação de time com time, o time do Flamengo numa noite média, tarde e noite média, ganha do Corinthians, e foi o que aconteceu. Sim. E hoje também, os jogadores do Flamengo, como todo mundo que acompanha futebol, sabe o que aconteceria se o Flamengo empatasse com o Bolívar hoje. Seria um resultado catastrófico. Aumentaria a pressão, talvez a mudança na comissão técnica. Antes do fim de semana, era interessante falar como vão se comportar os jogadores do Flamengo. Vamos observar como joga o time, as questões táticas de organização ofensiva, tudo aquilo que vinha sendo dito a respeito do Flamengo do Tite e os problemas e os defeitos que esse time mostrava, mas vamos ver como se comportam os jogadores. Os jogadores se comportaram como jogadores cientes do que estava em jogo, no sábado e hoje, noite de quarta-feira.
E a resposta foi essa, um jogo melhor hoje do que foi o do sábado, o que talvez seja uma tendência, né, de uma equipe que está começando a se acertar. E é interessante, né, que boa parte dessa intensidade, dessa imprevisibilidade vem desse jogador aí que está fazendo o cruzamento do Everton, que ficou alguns jogos fora, voltou no Chile ainda um pouco sem ritmo, mas na era Tite é um jogador transformado, né? É impressionante como ele buscou o seu melhor nível, é o nível do qual ele vinha distante havia algum tempo. Então, ele podendo ter um jogador de mais construção de um lado e ter essa característica do Everton de um outro, vai ajudar muito. E acho que essa compreensão de que o De La Cruz precisa, como disse o Birner, ver mais o jogo de frente, ter mais essa capacidade de distribuir. E o De La Cruz hoje ele é destacadamente o melhor jogador do Flamengo. Ele é o cara que, se o time vai mais ou menos, ele vai mal, e se o time vai bem, ele vai bem, aliás, e se o time vai bem, ele vai muito bem. Ele é um incômodo constante para o adversário. É isso. Então, assim, você não vai vê-lo nas estatísticas de gol e assistências com aquela frequência, mas olha pro De La Cruz que você vai entender o jogo do Flamengo, né? Então, se o time ajudar, ele vai conseguir se destacar ainda mais. Porque o cenário do Flamengo desandar e trocar o técnico é bom para quem? É bom para os jogadores que vão ter que adaptar a outro método Chega também, hein? mais Até uma quando vai vez isso, e de novo, não é. É bom para o clube que vai pagar mais uma rescisão e não é uma rescisão qualquer. Não é bom para ninguém, Bertozzi. Não é bom para ninguém. Então, acho que nessas horas, assim, se os jogadores se comunicaram, se os jogadores tentaram achar soluções, se a comissão técnica conseguiu trazer algo de diferente, não importa, né? O que importa é que o Flamengo fez 2 jogos de nível mais próximo, ainda não no nível que esse time pode alcançar, Sim. mas dando sinais de que a barra desse time ainda é muito alta e que pode ser alcançada, né? O De La Cruz joga numa zona do campo onde as marcações não são tão intensas. Exato. Ao lado do primeiro volante. E é onde ele rende mais, porque ele é extraordinário com, não uma facilidade, mas numa zona onde joga o Arrascaeta, é muito mais... A pancada é um pouco mais forte. E o primeiro volante também sabe construir do Flamengo. E né? então as coisas Ajuda também. facilitam imensamente para ele e para o time. Quando ele é adiantado, ele vai para uma zona que talvez não seja melhor para ele jogar. E o Tite já testou isso e já viu que não funciona assim tão bem. Adiantado na vaga do Arrascaeta, um pouco mais adiante. Aí pode ser o Lohan. Quando eu vejo times do Tite com 2 pontas, eu estranho. Eu também. O Tite é o treinador de 1 ponta e 1 meia, pelos lados. Então, assim, Gerson e Cebolinha faz sentido a tudo que o Tite fez da carreira dele até hoje. Os títulos que ele ganhou. Com exceção a Copa do Vinícius Júnior e Rafinha, né? Na Copa do Mundo, ele caminhava para o 4º jogador de meio de campo, mas aí teve o Vinícius numa ascensão incrível, e ele se rendeu, porque era muito difícil colocar o Vinícius no banco. Mas a ideia era o 4º homem no meio de campo. E agora, com a volta do Gerson, ele traz o Gerson para o lado direito, o Gerson está aqui na jogada. O que o Gerson vai ter que desenvolver é que sem a bola ele tem que jogar também. Ele tem que ser um jogador mais ativo, frequente, com mais retornos, ajudar o Varela. Aí ele vai ser excepcional. Aí ele é um jogador que começa até se mostrar para o treinador da seleção brasileira como uma possibilidade, sem a bola. Esse é o grande problema do Gerson. Com a bola é excepcional. Sem a bola, às vezes ele fica devendo. Se ele conseguir equilibrar isso, aí ele é um jogador extraordinário. Depende dele. Agora, pelo lado, ele não é o ponta, mas ele atua no lado, primeiro no gol. Ele vem por dentro, bola da esquerda, todo time, qualquer um vai fazer isso. Vai todo mundo para o lado da bola, Cebolinha, a bola cai no Gerson, ele está muito bem posicionado. Jogada de gol, que ele levanta a cabeça e põe a bola onde ele quer. É isso que o Tite deseja. Gerson, De La Cruz, Arrascaeta é um trio de meias com toques muito curtos. É um time que fica poderoso se tiver essa... Né, Vão apagar a luz do Maracanã? Opa. E eu não quero deixar o Pedro Ivo no escuro. Ele está em casa lá. Então, ó... Lá no Largo do Machado, isso mandem é verdade. tudo. Porque esse é carioca de verdade. Ô, Pedro Ivo, só pra fechar, entendeu, né? Só pra fechar, Sei onde você quer a chegar. relação da torcida com o Tite hoje, pra gente ter uma temperatura. Boa pergunta. Como foi? De ambiente. Ambiente.
Antes do jogo, durante a partida, na hora das trocas, final de jogo, como é que foi? O pessoal aqui está acompanhando linha. Você falou que era a última entrada, já Você viu? a baixar a luz aqui. O que eu acho é o seguinte, o primeiro gol, ele condiciona. E não acho que o primeiro gol é algo aleatório. O Bolívar já sobe a marcação antes do primeiro gol, o Rossi já acha o Ayrton Lucas, que desvia para o Cebolinha, e o gol que a gente já cansou de explicar e passar. Esse primeiro gol condiciona o comportamento em campo, o comportamento do Bolívar, depois o comportamento do Flamengo e também a paciência com o Tite. E acho que tem muito disso. Comparando, por exemplo, com o último jogo, sábado, contra o Corinthians. Muita vaia antes do jogo, algumas vaias depois do jogo e uma celebração ali no final do jogo que acaba abafando um pouco a situação do Tite, que logo sai para o vestiário. Hoje, uma coisa ou outra ali no início do jogo, o gol no início já torna um ambiente de festa. Só muda um pouquinho naquele gol ali que o Pedro perde, que tenta cobrir o goleiro, talvez pudesse ter finalizado de outra forma. Pedro recebe um pouco de vaia, em nenhum momento das substituições o Tite é questionado, inclusive o que algo poderia virar contra ele, o De La Cruz, mais uma vez muito importante, ele é sacado. Ainda não entendemos se foi alguma opção física para poupar, ele é sacado, mesmo jogando bem. Se alguém poderia questionar alguma coisa para o Tite, esqueceu, porque foi um momento de festejar. Conversar com colegas aqui que estão todos os jogos do Flamengo no Maracanã, eles falavam, é a primeira vez que o De La Cruz ele é tão festejado, ganhou música para ele, foi substituído, sabe, muito exaltado. Então, nem aquele momento que poderia ter um mínimo desconforto ou questionamento ao Tite aconteceu. Acabou o jogo, quando ele coloca o Lohan, ele sabe o que a torcida está querendo, quando ele chama o Gabigol, ele sabe o que a torcida está querendo também, e na vitória por 4-0 já não tinha mais clima depois do apito final para se vaiar o Tite, então passou, não é que passou batido, mas passou despercebido, não foi uma pauta que hoje é perseguição ao Tite depois que a bola rolou. Mas só para complementar, devolver e fechar aqui, ele sabe que ele precisa talvez de um ajuste fino nessa relação com a torcida. Uma história curiosa que eu pude ouvir aqui hoje do pessoal do Flamengo é sobre a escalação do Gabigol. Ele tem a eliminar numa terça-feira, tinha um jogo na quarta, posso estar me confundindo o dia, ele coloca o Gabigol contra o Amazonas, que depois ele fala que talvez tenha sido um erro dele. Ele vai ao Gabriel e agradece ao Gabriel. Ele fala, eu precisava de você hoje por conta dessa dinâmica com a torcida. Ele não expressa, claro, que ele precisava do Gabriel para evitar a pressão sobre ele, que era muito grande. Mas ele fala, essa interação com a torcida. E o Gabriel devolve o agradecimento e fala, e eu precisava te retribuir também, conta muito comigo, porque você foi na minha casa me visitar quando eu estava suspenso. Então, ali ele sabia o que era o Gabriel, ele sabia o que era o momento dele com a torcida, semana passada ele também sabia, no fim de semana e hoje ele também sabia. Então, ele está tentando também fazer alguns movimentos, não é tudo pensado só para o campo. O Tite também lê muito bem o ambiente. Ele sabe que alguns movimentos vão dialogar um pouco mais com o torcedor, vão dar mais paciência ao torcedor. E quando a bola entra, William, é muito difícil que a vaia acabe se impondo sobre um 4-0 contra o Bolívar. Um respiro aliviado que o torcedor deu hoje. Acabaram esquecendo um pouquinho do Tite. Acho que ainda tem um resquício ali de observação e tal, mas o jogo de hoje acaba confirmando um início de evolução do jogo contra o Corinthians. E um início de evolução que, para mim, passa pelo dedo do Tite. Onde ele acha o Gerson, como a gente já desenhou, vocês aí na bancada também, da posição, De La Cruz um pouco mais recuado, jogando de frente, o Cebolinha não tendo que sacrificar de um lado para o Bruno jogar no outro. Então, tem muito dedo dele, o torcedor começa a reparar, a bola começa a entrar, arrefecer um pouquinho, diminuir um pouquinho o tom das críticas. Muito bem. Pedrão, bom descanso aí para você. Retorno à base em breve, hein? E a gente vai ouvir o Tite agora e o Cebolinha na coletiva. Vamos lá. Boa noite. Eu falo do Apolinho e... Feliz do que pinto no lixo era uma das expressões características do Washington Rodrigues, criada e muito usada por ele, e excepcional, né? Que sacada, mais feliz do que pinto no lixo. Pois é, essa também era do nosso Apolinho, Washington Rodrigues, que infelizmente nos deixou hoje. Rodrigo Zanetti, notícia alvissareira, Renato. Tite encontrou o time e a forma de jogar. 4 no meio-campo e marcação-pressão. Agora é evoluir. Rodrigo, isso era tão fácil, né? Era tão óbvio, né? Bastava ele ter olhado um pouquinho só, os vídeos do Flamengo do Jorge Jesus. Ele ia ver que o grande barato daquele time, o grande diferencial daquele time, era justamente a marcação-pressão e 4 jogadores no meio-campo, com uma dupla de ataque na frente. O que ele fez agora, e finalmente parece que fez para sempre, espero que não volte jamais com um maldito e chechelento esquema posicional de 4-3-3 com os pontinhas, ele botou o Gerson na posição que era antigamente do Everton Ribeiro. E o Gerson, há 2 jogos, é um dos melhores do time.
No último jogo, ele e Lohan foram os melhores. Hoje, ele e De La Cruz foram os melhores. Ou seja, o Gerson está gastando a bola. E eu gosto muito, muito de ver isso, porque a nossa turma aqui de amigos da internet adoravam tirar o Gerson para nada, né? Esculhambavam o Gerson, preguiça, moleza, tá? Eu concordo que alguns jogos, principalmente quando ele era escalado de segundo volante, ele não estava indo bem. Não é mais a dele. Não é a dele, principalmente num esquema posicional, com 2 pontinhas abertos e um centroavante de cone lá na área. O meio-campo ficava muito exposto. Agora, ele jogando como 4º homem de meio-campo. Não entre nessa balela. Vai ter aquela turma de adoradores de técnicos que existem na internet, muito. Tem vários analistas táticos que são adoradores de técnicos. Para eles, os técnicos não erram nunca. Já tem alguns explicando que esse esquema era o esquema que o Tite usava no Corinthians, que não há novidade nenhuma disso. Tá bom, tá legal. Agora, por que ele veio, então, com o 4-3-3 chechelento de pontinhas e tentou empurrar pela goela abaixo de todo esse elenco? Se ele tinha esse esquema já, conversa que tinha. Podia. No Corinthians, o Jadson fazia um pouco esse papel do flutuador. O cara que usa o termo flutuador, para mim, já merece um tapa na orelha. Mas, enfim, por que não usou desde o início do Flamengo? Não. Precisou perder, apanhar, jogar nada, ganhar só um carioquinho e sair se vangloriando como se tivesse ganhado a Copa do Mundo, e depois o Flamengo fazendo exibições ridículas, em série. Desde que o Flamengo acabou o carioquinha, o Flamengo empilhou atuações ridículas, sempre insistindo no 4-3-3 com pontinhas. Chegou depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, ele finalmente, como dizia a minha avó, chegou a bunda à seringa. Ou seja, arrecuou os arcos, botou o Gerson, mas não cravou o Gerson pela ponta direita, como chegou a fazer em outros jogos. O Gerson já chegou a jogar de ponta direita e não rendeu, é claro, ele não é ponta direita. Ele é um 4º homem que atua pela direita e até pela esquerda. Se vocês forem rever o gol do Pedro, o Gerson está na ponta esquerda, minha gente. O Gerson está na ponta esquerda. É de lá que ele faz a jogada e toca para o Pedro fazer o gol. Então, isso foi o que reviveu o Flamengo. Escrevi há algum tempo, uma semana mais ou menos. Tite recua, o Flamengo avança. E é absoluta verdade. O Tite recuou nas suas convicções máximas, que é o 4-3-3 posicional com pontinhas, e ao botar um 4-4-2 com muita rotatividade, com muita movimentação, o Flamengo avançou. E foi o que aconteceu. No último jogo já tinha jogado muito bem, venceu do Corinthians de 2-0, mas com absoluta autoridade e com o futebol fluindo, o que é mais importante. Esse time do Flamengo é muito fácil você ver se ele está bem ou se ele não está. Quando ele está bem, com jogadores que o elenco possui, o futebol flui. É o Cebolinha para o Arrascaeta, é o Arrascaeta para o Gerson, é o Gerson para o De La Cruz. A coisa anda, a coisa flui. Quando bota os caras atarrachados nas pontas e o Cone lá na frente, o futebol não anda, o futebol não flui. E o Tite estava insistindo nisso. Finalmente, contra o Corinthians, ele recuou, botou o De La Cruz. Isso é outra coisa. Ele insistia com o De La Cruz na posição do Arrascaeta, quando era óbvio que não era essa a solução. O De La Cruz, a melhor atuação dele é sempre de segundo volante. Mas ele finalmente, contra o Corinthians, ele botou o De La Cruz na sua posição, botou o Lohan na posição do Arrascaeta e o Gerson flutuando pela direita. Então, é o flutuador. Agora ele é o flutuador. O Tite é um gênio. Rapaz, eu fico besta. Esses caras devem ter retrato de técnico na parede. Devem acordar de manhã e rezar para o técnico. Me ilumine nas minhas análises táticas. Que coisa ridícula, gente. Que coisa ridícula. O Tite estava fazendo uma cagada atrás da outra. Ele acertou porque ele finalmente percebeu que não ia a lugar nenhum com aquele esquema chechelento de 4-3-3 com pontinhas. E agora o time engatou. Aí vocês acham, ele corre risco de voltar atrás? Pô, se ele voltar atrás, amigo, é caso de enfiar uma camisa de força nele e mandar para o hospício. Né? Mandar para o hospício. Porque
porque está óbvio, está evidente que o time é esse e a maneira de jogar é essa. Não interessa se vai ser o Arrascaeta, não interessa se vai ser o Pedro ou o Gabigol no futuro, mas a maneira de jogar é essa. Não interessa se vai ser o Cebolinha ou o Bruno Henrique, a maneira de jogar é essa. Ele antigamente fazia o contrário, a maneira de jogar era aquela outra, medonha, dos pontinhas, e qualquer que fosse o jogador, ele tentava tarrachar lá dentro do esquema posicional dele. Finalmente parece que isso acabou. Finalmente parece que isso acabou. E o Flamengo hoje fez um belíssimo jogo. Para não dizer que eu não tenho nenhuma observação a fazer, eu acho que o sistema defensivo, em determinado momento, começou a deixar os caras do Bolívar entrarem com muita facilidade. É verdade que o ataque do Bolívar é um ataque muito insinuante, de bons jogadores. Tem 2 brasileiros que sabem jogar bola bem e tem um boliviano que também é bom de bola. Então, mas os caras estavam entrando ali, aquela bola que dá na trave, pô, o cara entrou como se não tivesse marcação. Aquela bola o Rossi ainda desviou de pontinha, senão ela teria entrado. Pontinha do dedo do Rossi, trave, e aí a sorte ajudou, a trave devolveu a bola para o Rossi que estava caído. Mas isso foi a única coisa que eu notei, assim, que me deixou um pouco incomodado. Agora, do meio para frente, pô, que orquestra, cara, que orquestra. Agora, uma outra coisa que me deixou incomodado, antes que eu me esqueça, e que eu queria saber, hoje não estou tomando uísque não, isso aqui é Guaraná, que eu queria saber, se vocês me explicam, por que diabos o Tite pediu o Léo Ortiz? Pô, Léo Pereira sentiu hoje, eu digo, pô, acabou. É Léo Ortiz. Além de tudo, o Léo Ortiz tem um longo histórico de jogar junto com o Fabrício Bruno. Ele mete o Davi Luiz de novo, cara. Alguém consegue explicar? Se alguém tiver uma explicação racional de por que o Davi Luiz e não o Léo Ortiz, por favor, bote aqui nas mensagens, que eu vou fazer questão de ler e tentar entender. Porque, para mim, não faz o menor sentido. Primeiro reserva da zaga tem que ser o Léo Ortiz, sempre, para qualquer lugar. Aí não, ele mete o Davi Luiz de novo. O Davi Luiz nem jogou mal, porque o Flamengo pressionou tantos caras, os caras vieram poucas vezes, tá? Mas, porra, não faz o menor sentido. Olha aqui o JRB Games. Agora vai, sim, poder entregar as taças? Não, calma, muito cedo, muito cedo, muito cedo. Olha aqui, o Jonathan diz a mesma coisa aqui. Já está constrangedor ele não botar o Léo Ortiz. É isso mesmo. É constrangedor. Porque não há explicação, cara. Agora, é o que eu digo. Dá vontade de ouvir um repórter chegar na coletiva e perguntar assim, ô Tite, por que você pediu a contratação do Léo Ortiz e não bota ele para jogar quase nunca? Tinha que fazer essa pergunta para ele. Mas hoje vai ser só confete, serpentina. Enfim. Olha aqui, o Hélio Ponce. Minha última lembrança do Apolinho foi na transmissão do título de hoje, né, no jogo contra o Bolívar. Então, a gente está vendo uma evolução do time do Flamengo. O Flamengo evolui tardiamente, é bem verdade. Poderia jogar melhor antes, né? Poderia estar jogando melhor desde antes, mas antes tarde do que nunca, né? Acho que o técnico Tite fez lá a mudança tática que era necessária, que a gente falava sobre isso faz tempo, não só a gente, né? Outros comentaristas também falavam sobre isso, essa mudança tática, né? Não jogar num esquema com 2 pontas, jogar num 4-4-2, e é assim que o Flamengo está jogando. Muita gente mandando mensagem aqui em relação à morte do Apolinho, eu estou absolutamente consternado. Grande cara, grande comentarista. Quem nunca ouviu a palhinha do Apolinho, né? O Pedro Barreto está com a gente. Curva de aprendizagem, Bernardo, é necessário. O time vai continuar evoluindo. Pedro, eu concordo com você. Eu acho que a evolução tem que ser ao longo da temporada, né? Não adianta nada começar a temporada voando e depois cair. E esse era o meu medo, sabe? Porque o Flamengo fez um grande campeonato carioca, um grande campeonato estadual, e depois foi perdendo seu rendimento, né?
É isso, Pedro. Estou absolutamente consternado com essa notícia. Acho que a gente. Agora, o que jogou o Gerson, né? Como está falando no NTP do 10. O Gerson jogou demais. Bernardo, só o Flamengo jogar assim sempre vai ser difícil segurar. A questão é, cara, não vai jogar sempre assim, não vai ter a facilidade que teve em algum momento do jogo de hoje contra o Bolívar, né? O Bolívar se mostrou uma equipe pior do que eu imaginava, né? Boa noite ao Federico Virgulino, deixa eu ler aqui o Francisco, pensando nas características, quem pode substituir o Pedro quando precisar. Abraço desde o Rio Branco, no Acre. Tá frio aqui, pô, tá muito frio, eu tô de casaco, inclusive. Cara, Francisco, o Gabriel, né? Agora, o Gabriel precisa estar melhor fisicamente, mais uma vez, né? Ele mostrou que está completamente fora de forma. Mas acho que é o Gabriel, o substituto dele. O Carlinhos não é o cara. O Carlinhos, desde que chegou ao Flamengo, a gente falou sobre isso aqui já. Não é um centroavante à altura do Flamengo, não é um jogador à altura do Flamengo, né? Então, é o Gabriel. É o Gabriel. Agora vai precisar melhorar muito, né, cara? Sim, né, Francisco? Fisicamente e tal. Deixem likes, pessoal. Mandem superchats para a gente também. O Maurício está perguntando se eu conhecia o Apolinho. Conhecia, cara. Conhecia um dos meus ídolos da profissão. Estou absolutamente consternado. O Wilton está perguntando aqui qual é a posição em que o Gerson melhor rende. Eu acho que é essa posição pelo lado direito, cara. Pelo meio, pelo lado direito. Já estou respondendo aqui a pergunta do MT Pedro. Um meia pelo lado direito. Aí você vai falar assim, não, mas espera aí, o Jorge Jesus o fez jogar muito como segundo homem de meio de campo. Mas o tempo passa para todo mundo. De repente, não é mais a do Gerson, entendeu? O Gerson começou jogando no Fluminense como um segundo atacante, né? Ele chega ao Flamengo como um terceiro homem de meio de campo. O Jorge Jesus que o transforma num segundo homem de meio de campo, né? Gui Lopes está falando que gostou do Pedro hoje, menos fominha, participando mais do jogo, também achei. À medida que ele recebe bolas, né, em condições, né, Gui, ele vai melhorando. O De La Cruz deu um passe espetacular para ele, cara. Um passe espetacular. Muito bom. Muito bom. Falando aqui sobre a matemática do grupo, eu não acho que o Palestino vai ganhar do Bolívar, Paulo. Não acho mesmo. Isso não vai acontecer, cara. O Bolívar vai passar o carro no Palestino e o Flamengo vai terminar em segundo. O Flamengo vai se classificar, mas vai terminar em segundo lugar. E aí, meu amigo, tudo pode acontecer nas oitavas de final, é sorteio, não dá para a gente falar muito sobre isso, né? A Bianca Caran está lembrando aqui, um beijo para você, Bianca, que pena jogar sempre o segundo jogo fora de casa, né? Luiz Eduardo Procópio, Luiz Araújo é muito fominha. Luiz Araújo é um jogador que também, na minha opinião, não tem condição de jogar no Flamengo. É um reserva e olhe lá. Não vou nem dizer que seja um bom reserva. É um jogador que gosta do drible, faz alguns gols. Ele precisa de espaço, né, para jogar. Ele não é um cara de drible muito curto. É diferente do Everton Cebolinha. Mas eu não sou muito fã, cara, Luiz Eduardo, do futebol do Luiz Araújo. Você sabe disso. Você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu não acho tudo isso, não. Longe disso, aliás. Eu não acho que ele tivesse condição para ser titular do time do Flamengo, como ele foi durante um tempo, né? Fomariel está falando que não vai criticar ninguém hoje. Ele é fora Tite até o último fio do cabelo, né? A Bianca está falando aqui que o Igor Jesus é fraco. Não acho fraco, Bianca. Acho que ele fez algumas más atuações. Teve alguns maus momentos, mas... Fazer que eu fiz as anotações do jogo do Flamengo, velho. Pensa que não. Pois é, galera. E é isso aí, né? Lavou a alma do Flamengo, né? Do torcedor. Flamengo jogando bem, né? Já com 1 minuto ali, parece, já fez o gol com o Gerson, cara. É coisa de louco. Falei, hoje, né, meu? Hoje que vai dar goleada. Eu esperava até mais, mas acho que o Flamengo tirou o pé um pouco ali, principalmente no segundo tempo. Se bem que no primeiro tempo o Bolívar também tentou levar, em alguns momentos tocou bola fácil na área do Flamengo ali, acho que foi umas 3 vezes ali. Teve uma bola na trave, cara. O cara chegou livre, velho, e chutou na trave. Sorte do Flamengo, né? Mas
aquele negócio, quem não faz, toma, né, meu? Os caras não souberam aproveitar a chance que eles tiveram e aí tomaram 4 do Flamengo. O fato é que esse time é muito ruim também, cara, esse do Bolívar, né? A gente tem que falar bem pra eles, meu, vocês, Bolívar, vocês só jogam na altitude. Se não for altitude, vocês não são nada, tá? Sem altitude, vocês não são nada. Em jogo normal, vocês são muito fracos, tá? Essa que é a verdade, tá bom? Então, não vem... Estão com 10 pontos aí porque, velho, a altitude ajudou pra caramba, tá? E é isso, né? Então, assim, eu acompanhei o jogo, o Flamengo dominou o jogo inteiro praticamente. No primeiro tempo já foi pra cima, tentou marcar pressão, o time tava bem ligado. O Bolívar escapou algumas vezes ali, é verdade, né? Mas foi no primeiro tempo. No segundo tempo eu não me lembro de nenhuma escapada forte, nenhum perigo de gol contra o Flamengo, como foi no primeiro tempo. Acho que foi em 2 jogadas, né? Teve uma que o cara chutou pra fora, que passou do lado esquerdo do Rossi, né? Que chutou livre, e uma outra que o cara chutou na trave. Fora isso, eu não me lembro demais. No final do jogo ele chutou meio de fora da área, mas não deu pro Bolívar. Com 1 minuto o Gerson pegou o cruzamento do Cebolinha e marcou. Aos 3h30, o Del Valle chega e chutou na esquerda do Rossi, como eu tinha falado. Aos 6 minutos, o De La Cruz mandou por cima do gol, no chute. Aos 13, a bola na trave do Bolívar, né, cara? A bola volta e o Rossi pegou, né? E os caras tocaram fácil ali dentro da área, né? Foi uma atenção que o Flamengo tinha que tomar cuidado. Aos 18, o Pedro toca para o Arrascaeta que perde a bola dentro da área, não chegou a concluir, tá? Aos 25, né? O número 19 do Bolívar recebe livre dentro da área e manda por cima, tá? Essa é outra atenção. E depois não tiveram tanto perigo mais. Aos 26, daí o Arrascaeta chuta por cima do goleiro, né? Depois de uma arrancada do Cebolinha, depois de que o Pedro se embolou lá e sobrou para o Arrascaeta, ele chutou por cima, né? Tentou dar uma cavada, acho que o Pedro tentou dar uma cavada também, né? Aí o Bolívar consegue uma cabeçada, mas muito fácil pro Rossi pegar, muito fraca, aos 32, né? Aos 35, o Cebolinha chutou forte de fora da área e vai para cima, por cima do gol, com perigo no gol. Aí o Davi Luiz entrou, acho que o Léo Pereira se machucou, né? Aos 36 ali, aos 27... O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2024 convertido numa operação de ajuda ao Rio Grande do Sul. Perfeito. Esse é o meu argumento mais forte. Mas eu compreendo, respeito e aplaudo alguns argumentos, não todos, em nome da paralisação. Então, eu não tenho uma opinião absolutamente constituída dizendo tem que parar, não tem. O meu argumento mais forte é vou repetir, eu adoraria ver o campeonato ser convertido numa operação de ajuda ao Rio Grande do Sul. E para que isso aconteça, o campeonato tem que continuar. Não dá para ele ser assim com a paralisação. Mas não dá para entender um dirigente ter essa postura a respeito de algo que foi decidido. Porque se o Flamengo está preocupado em como vai ser o jogo contra o Vasco, o que diriam os dirigentes do Juventude, do Grêmio e do Inter, que já tiveram o seu campeonato completa e absolutamente prejudicado? Aconteça o que acontecer. Se vão jogar em outros estados, se vão... Treinar em outros estados. Não tem como salvar o campeonato desses 3 times. Sim. Infelizmente não tem. Mas há dirigentes que realmente só pensam... Só para ordenar aqui, eu tenho que fazer um intervalo, mas se cada um quiser dar um plazinho bem rápido, vamos lá, curtindo. Se fosse essa tragédia em São Paulo, no Rio, o campeonato seria paralisado? Seria. Então tá bom. Então, né? Assim, como está longe, não paralisa. Se é no meu quintal, eu não posso jogar. Quer dizer, tudo é de acordo com as circunstâncias. O problemaço, sabe qual é? É que o Brasileirão vai avançar, ao que tudo indica, para dezembro. Sim. E ele vai impactar naquilo que é mais importante no futebol brasileiro, são os estaduais. E é por isso que até agora ninguém se mexeu. Porque o estadual tira jogador da Libertadores da América. É a competição mais importante do Brasil. É aquela que manda a Libertadores para o vinagre. É o estadual. Isso é fato, não inventei isso. Isso aconteceu esse ano. O resto é o resto. Inclusive, tratado dessa maneira como o resto. Campeonato estadual, federações estaduais elege o presidente da CBF. O presidente da CBF faz jogos do Campeonato Brasileiro durante a Copa América, porque precisa agradar o seu eleitorado. O problema do futebol brasileiro não é a Copa América. O futebol brasileiro é o calendário. E a política. Diante de uma situação de calamidade, que é o que a gente está vivendo, né? Todo mundo tem que estar disposto a
fazer algum tipo de sacrifício e sofrer algum tipo de prejuízo, até porque, como disse o André, nenhum vai se comparar ao que estão passando os 3 times do Rio Grande do Sul. Então, talvez o ideal fosse já ter paralisado e a gente já estar com planos de ação para antecipar jogos de Copa do Brasil, para estar numa negociação direta com a Conmebol, para ver o que se pode fazer com a Libertadores, para remanejar, para facilitar um pouco a situação. Já perdemos esse tempo, né? Isso aí, nação. Esse aqui foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla React, aí trazendo pós-jogo. Análise completa aí para vocês dos comentaristas, a grande atuação, vitória do Mengão, goleada por 4-0 contra o Bolívar, né? O Mengão segue firme e forte, agora assumiu a segunda colocação aí da Copa Libertadores 2024. Tem tudo aí para confirmar no próximo jogo, né? Terá mais uma partida dentro de casa aí contra o Milionários. Então o Flamengo aí depende aí só de si para se classificar para as grandes oitavas de finais, né, da Libertadores.